Muito bem, chegamos na nossa terceira aula e vamos aprender um pouquinho sobre tipos de escritores. Existem tipos de escrita, na verdade, tipos de escrita, né? Existem tipos de escrita que a gente vai aprender daqui a pouco e o tipo de escrita que nós temos mostra que nós somos. E o exemplo disso é que eu vou dar do meu professor. A gente estava tendo aula de redação e o nosso professor pediu para a gente escrever alguma coisa que eu esqueci agora o que é, não sei se era uma redação ou se era uma história, mas ele pediu para a gente escrever alguma coisa e eu tinha uma colega de classe e ela tinha um namorado. Só que o namorado dela não era muito bom escrevendo nada. Por isso, no intervalo, ela redigiu a redação dela e a do namorado. Só que meu professor deu uma lição de moral e todo mundo no dia que foi entregar o resultado da avaliação. Ele chegou e entregou as avaliações para todo mundo e disse o seguinte frase que eu nunca vou esquecer. Vocês acham que vocês me enganam? Vocês acham que eu sou besta? Vocês acham que eu não sei que tem gente aqui que está escrevendo redação do outro? Mesmo que vocês mudem a letra, eu sei quem é quem. E aí ele deu exemplo de que sabia que eu estava escrevendo, que aquela redação era minha por causa do meu vício de linguagem, por causa do meu tipo de escrita. Coisas que eu escrevo que você olhando e batendo o olho sabe. Essa escrita, esse livro é da Mili. Não tem como dizer que não é. E é assim com todo mundo. Então, a escritora do livro Patinco, ela tem um estilo de escrita que todo mundo que bater o olho vai saber que o livro é dela. Então, assim por diante. E aí, meu professor deu essa lição de moral em todo mundo e nunca mais ninguém foi fazer redação de ninguém, né? Não estava nesse meio, claro. Mas, enfim, esse exemplo foi para fazer com que você perceba que cada escritor tem o seu tipo de escrita. Cada escritor transmite quem é, sua essência através dessa escrita. Vou pegar aqui o livro da Beth Owen e vamos supor que a Beth Owen seja sua escritora favorita. E por ela ser sua escritora favorita, você lê tudo que a Beth Owen publica, você tem na sua prateleira. E aí você vai lendo. Com esse negócio de lendo, você acaba pegando alguns hábitos de escritores que você está lendo. Além disso, você se torna uma cópia da Beth Owen ou da Lynn Jenin, que é a escritora de Patinco. Nós somos quem nós somos e transmitimos quem nós somos através da nossa escrita. E cada escritora dessa tem suas referências na arte de escrever. E com certeza ela pegou algum hábito de escritor favorito delas, mas isso não significa que ela vai ser uma cópia daquele escritor. Por muito você estar lendo certos tipos de livros, certos tipos de escritores, infelizmente nós também trazemos aquilo que nós aprendemos para os nossos próprios livros, para as nossas escritas. Isso é bom e isso é ruim. Se não tiver cuidado, você vai acabar sendo uma cópia da Beth Owen ou uma cópia da Lindy e não vai ter sua própria voz narrativa, sua própria essência enquanto escreve. E o pior de tudo é que existem escritores que fazem isso aqui, ó. Tentam ser a cópia do outro e esquecem de ser eles mesmos. Viram que a Beth Owen teve tanto sucesso com Teto para Deus que falaram, cara, eu vou ler todos os livros da Beth Owen, que eu vou aprender a ser igualzinho a ela e vou ter o mesmo sucesso. Não é assim que funciona, tá? Não tente copiar a essência, não tente copiar o outro enquanto você escreve. Seja você mesmo. Transmita quem você é. Conte suas histórias, faça que pessoas sintam esperança, ou se você é cristão como eu, transmita Jesus através daquilo que você escreve, mas nunca tente ser como o outro, porque isso vai prejudicar você por si só. Não só a sua escrita, não só aquilo que você está compartilhando, sua história, mas isso vai prejudicar você mesmo, você vai esquecer de quem você é. Então, depois desse esporro da Bíblia, para que você reflita, pare, reflita e pense o que você está fazendo a sua vida quanto à escrita criativa. Você está tentando ser outra pessoa, você está tentando ser você mesmo. E agora nós vamos passar aqui para os tipos de escrita. Eu vou citar dois para vocês, que são escritores tradicionais, que obviamente mudei o nome, a nomenclatura também, para que você entenda melhor.
Mas escritores tradicionais, eu não tenho nenhum clássico aqui na minha mão, perto de mim, mas escritores tradicionais são aqueles escritores que usam e abusam da linguagem tradicional do português. Então, a gente vai ver eles compartilhando quem eles são, mas através de um tipo de escrita mais puxada para o português certinho, sabe? Ele nunca, em hipótese nenhuma, vai escrever um pra no livro dele, a menos que isso seja uma vontade mesmo que seja intencional, tá? Se for intencional, ele vai escrever um pra. Mas em nenhuma hipótese ele vai escrever um pra ao invés do para. Porque o para está na normativa de português certinho, bonitinho, é o tradicional, é o correto, inclusive, a se fazer nos livros. Mas existem tipos de escrita, momentos que a gente precisa usar o para trazer o livro mais, dar a cara para um personagem, quem sabe, e tudo mais. Enfim, o exemplo do praça foi um exemplo para que você entenda que o escritor tradicional é aquele que ele vai seguir certinho uma regra. Ele, de vez em quando, vai usar palavras complexas no texto dele, porque ele é assim, ele gosta desse tipo de escrita, sabe? Não significa que ele vai encher um monte de, vai virar um dicionário no livro dele, não, mas ele vai se utilizar bastante disso. Às vezes, isso é uma coisa ruim, porque esses tipos de escritores leem muitos clássicos e, como eu disse no início, tentam trazer isso do clássico para si, esquecem de distinção e acabam virando apenas uma cópia de livros clássicos. Mas, enfim, agora vamos para o tipo de escrita que eu mais amo, que eu sou apaixonada, e que é a que eu escrevo, que é escritores contemporâneos. Escritores que têm uma escrita um pouco mais leve. Você lê 300 páginas de escritor, você nem percebe que você está lendo 300. Foi o que aconteceu comigo enquanto eu estou lendo Patinco. Enquanto eu estou lendo Patinco tem... Depois de outra que tinha quase... Tem 526 páginas. Bom, Patinco tem 526 páginas e você vai lendo e você fica tão envolvido no ritmo da história, como a Lindin vai escrevendo, como ela vai compartilhando as coisas. Tem até uma marcação que eu fiz que ela tá dando uma notícia super chocante, mas ela faz tipo, é isso aí, aconteceu. Próximo capítulo. Então, ela trouxe ela mesma para o livro, mas ela também deu um ritmo diferenciado. Ela deu uma linguagem diferenciada. Raramente nós vemos aqui na escrita da Lindin alguma palavra difícil que a gente precisa ir para o dicionário ver, tá? Isso não significa que a escrita fica pobre, mas o estilo dela é mais contemporâneo, ela usa mais palavras atuais, porque a gente sabe que existem palavras que são sinônimos, que dão, às vezes, quase o mesmo sentido, e ela faz isso, ao invés de usar palavras um pouco mais difíceis, sabe? Às vezes o livro precisa, às vezes o livro pede isso, seja usado palavras difíceis, mas você não entenda. Você não consegue entender. Mas mais puxado para tipo de escrita de livros tradicionais, existem escritores contemporâneos que usam palavras mais atuais, em ritmo diferente, em tipo de escrita diferente. Só você pegando livros para você realmente sentar e comparar e você ver, cara, isso aqui é contemporâneo, isso aqui é tradicional. Você vai conseguir ver. E existem escritores que estão no nosso século XXI, e escrevem de um jeito tradicional. E existem escritores que estão aqui no contemporâneo que escrevem contemporâneo, tá bom? Isso não é uma regra. Mas, e agora, né? Qual que é o certo? Na verdade, não tem certo e errado, e quem faz de um jeito não tá errado, quem faz de um jeito também não tá errado. Isso não significa que você tá fadado a ser tal ou tal escritor. Às vezes você pode juntar os dois, como é o jeito que eu faço. Às vezes o livro pede que você use palavras assim. Ou eu deixei um exemplo aqui que você não vai estar escrevendo um livro de época, entendeu? Na era vitoriana. E você vai colocar um amigo conversando com outro, dizendo os gírias. Tipo, chegando pra outra pessoa, pra outro amigo, falando, e aí, mano, tudo bem? Beleza? De boa? Não, ele não vai fazer isso, né?
Pelo amor de Deus, porque o livro não pede isso. Você está escrevendo um livro na era vitoriana, então você vai usar a linguagem da era vitoriana. Também tem essas exceções, certo? Então, existem tipos. Os livros, às vezes, eles pedem certos tipos de escrita, como por exemplo da era vitoriana, mas isso não significa que você vai deixar de ser você enquanto escreve, tá? Essa é a essência desse tópico, dessa aula. Que você seja você, pare de ficar se comparando demais com Nicholas Sparks, ou com a Betty Owen, Jane Austen, Lindy Lee, enfim, para de ficar se comparando demais, porque cada um deles tiveram um tempo dele. Se você ficar tentando tirar a sua essência, tentando tirar quem você é, para ser uma cópia do outro, isso não vai ser sustentável durante muito tempo. Então, pare de tentar se comparar com o outro. Cada um tem um tempo, cada um é diferente, não existe ninguém igual a você, não existe ninguém igual a mim. Então, seja você enquanto você escreve. Traga a sua essência para o livro e conte histórias, tá bom? E agora nós temos um exercício bem rapidinho, que eu quero que você escreva uma história. Lembra que eu estou te ajudando a escrever o teu livro aqui. E quando você aprende, você tá teórica e prática. Então, pega lá o teu livro, que você já fez seu resumo, você já escreveu uma cena dele em 3 versões, e agora você vai pegar esse mesmo livro e vai escrever a partir dos 2 tipos de escrita, da escrita contemporânea e da escrita tradicional. E aí você vai escrever esses 2, você vai ver qual a história pede, o que a história está pedindo, tá? E você vai ver também qual que você sente bem, qual que você sente bem, qual que você sente mais à vontade, qual é a versão que você vê que é você, tá? Você está compartilhando você. Cada livro você compartilha uma parte de você, uma parte daquilo que você vem aprendendo, daquilo que você vai pensando. Nada se cria, tudo se copia, é um fato, não adianta. Você vai receber influências de algumas coisas, e esse é o bom da escrita, tá? É você receber conhecimento, você receber vivências, coisas que você não receberia se você não lesse. Mas, porém, todavia, você precisa, querido, focar em você mesmo. Vou voltar aqui para fazer só para a gente terminar a nossa terceira aula. Lembra de fazer o exercício, tá? Lembra de enviar para o meu e-mail, mimielen234@gmail.com. Você vai escrever o livro ali. Você vai escrever a cena. Deixa eu botar só para você ver o exercício, tá? Você vai escrever mais uma vez uma cena sem palavrinhas, tá? Ou 200 no máximo, usando os 2 tipos de escrita. E, para finalizar, seja você mesmo. Pare de copiar outro, pare de se julgar demais, se cobrar demais. Cada um tem seu tempo, cada um é o que é. Beijos e até a próxima.